Olá, amigos, estou aqui de volta, é o canal Deus, para falar um pouquinho mais sobre a última postagem que eu fiz, sobre sexo, amor e masturbação, dando complemento à primeira mensagem nesse sentido. Então, quando eu falei do amor e do sexo, eu expliquei que sexo e amor são coisas bem distintas. Às vezes as pessoas falam: eu amo muito fulano, vou me casar com ele. Eu amo muito e por isso vou me casar com ela. Mas a gente vê que muitos relacionamentos que foram construídos dessa forma, em dado momento, quando uma das partes pratica traição, a outra parte não perdoa, briga, e existem crimes, assassinatos, agressões físicas e verbais. Por isso que eu digo que não foi montado esse relacionamento em base do amor. Não foi. Foi mais atração física. É que não compreendemos ainda o que vem a ser atração física, sexual e amor. Por isso essas relações se dissolvem, porque elas não foram construídas no amor sincero. E vou dizer mais, de nenhuma das duas partes. Uns podem até alegar: eu amava, mas não perdoei, porque fulano fez isso ou aquilo. Isso não é amor. O amor que Jesus propôs é amor incondicional. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Responde Jesus: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se nós conseguíssemos pelo menos perdoar 7 vezes, já estaríamos no caminho mais próximo do amor. Mas estamos muito distantes. Ainda que eu fale que não existe relações de casais com amor, se alguém entendeu dessa forma, não estou generalizando, eu falo por maioria. Mas de fato existem casais que são realizados através do amor. Pode acontecer que o amor não venha das duas partes, pode ser que venha só de uma parte, de um lado. Mas se esse amor vir pelo menos de um lado, essa relação, esse relacionamento matrimonial, por mais conturbado, complicado que seja, ele permanecerá. Porque se uma das partes amar de fato, vai superar tudo. Essa aqui é a verdade. Mas se uma das partes, as duas partes, uma das duas delas amam, nada supera. No primeiro momento que houver uma complicação, um problema um pouco mais sério, esse matrimônio se desfaz. Então está provado que não existe amor de nenhuma das partes. Existem sim relacionamentos onde casais se amam. E quando acontece de ambos se amarem verdadeiramente, não existe traição, nem tampouco essa preocupação, porque o amor é recíproco. Eles não se perguntam se o parceiro trai ou não, porque se entendem e se conhecem. Não precisam se preocupar com isso, porque o amor é verdadeiro de ambas as partes. São raros esses matrimônios, essas uniões, sim, são raras, mas existem.
Mas se uma das partes amar de fato a outra, por mais que essa outra parte seja complicada, o amor da que sente verdadeiramente o amor dessa pessoa vai superar tudo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa, de um fato. Uma pessoa que eu conheci pessoalmente, amiga, vizinha minha, que ela era casada, tinha seus 3 filhos, mas seu esposo, como poderia dizer, pulava a cerca. E ele era muito mulherengo. Chegou a ter outras famílias, ou outra família, uma pelo menos eu tenho conhecimento, paralelamente a qual tinha filhas desse outro casamento escondido. Não é casamento, esse outro relacionamento, podemos assim dizer. Mas a esposa dele primeiro, principal, sabia disso. Sabia que o marido pulava a cerca constantemente. É claro que ela teve muitas pessoas que chegaram para ela e falavam para que ela separasse. Porque ela era constantemente traída. Todo mundo sabia, a família toda sabia. Mas ela não se separava do esposo. E até falavam para ela, pode separar porque ele não vai deixar de te sustentar e sustentar os seus filhos. Então esse medo de não ter quem a sustentasse, porque ela não trabalhava, ela cuidava só da casa, ela não tinha esse medo de não ter o que comer, de não ter como sustentar os filhos, porque embora o marido dela tivesse essa imperfeição de ter outras mulheres, ele era responsável com seus filhos e com ela mesma. Mas ela mesma manteve esse casamento porque ela o amava. E ela não precisava falar para mim, que eu via nos olhos dela. É óbvio, é claro, que ela não ficava satisfeita com o que o esposo fazia. Mas, no entanto, o aceitava do jeito que ele era. Porque ela nem sequer se questionava se perdoava ou não perdoava. Ela vivia com ele porque gostava dele e amava. E fazia tudo para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Poucas vezes eu vi esse casal discutir, por muito tempo. As discussões rápidas, por uma besteira ou outra, sempre acontecia, como acontece em qualquer relacionamento. Mas não no sentido agressivo, ou físico ou verbal. Às vezes ele falava mais alto e ela também às vezes falava mais alto. Mas não passava disso. E ela se manteve casada com esse esposo o tempo todo, o quanto até o dia que ele achou que deveria se separar e viver com essa outra esposa, essa outra família que ele já havia constituído, já tinha filhos e tudo mais. Só que isso aconteceu depois de muitos anos, depois que as filhas dessa mulher já estavam casadas, já moravam em suas próprias residências, e ele já estava com uma idade bem avançada, muito avançada, e a esposa dele também. Ambos já tinham passado pelas dificuldades maiores, que é de criação dos filhos, do encaminhamento, da educação e tudo isso. Mas por infelicidade dele, ele quase no fim da sua vida fez essa opção. Mas ela esteve sempre ali do lado dele, porque ela o amava, era um amor incondicional. Ela nunca, pelo menos eu nunca soube, que ela tenha
comentado com ele sobre o conhecimento de outra família, de outra esposa, de outras mulheres. Nunca eu os vi discutindo nesse sentido, porque ela nunca tocou nesse assunto, nunca discutiu com ele sobre isso. Porque ela sabia que não adiantaria ela brigar sobre esse aspecto, que ele não mudaria. E ela estava com ele sempre, ajudando, amparando. Mas como eu disse, quase no fim da vida dele, ele fez a opção de sair de casa e morar com essa outra mulher. Porém, em poucos anos ele ficou enfermo, ficou numa cama. E essa nova mulher já não cuidava dele bem, já não ligava nem para ele, porque ele já estava com uma pessoa inútil, né? Fisicamente, uma doença avançada. E eu soube que essa primeira esposa chegou a sair da casa dela para ir cuidar dele na casa da outra. Isso é amor, porque uma das partes amava. Então, gente, existe o amor incondicional. Isso é o amor proposto por Jesus Cristo. No entanto, nós não compreendemos isso e não aceitamos para nossas vidas. Eu conheço uma outra história também, de uma pessoa que quando ela era criança, perdeu a mãe. E só tinha o pai dela para cuidar dela. Ela era bem pequena, devia ter uns 5, 6 anos. O pai dela arrumou uma outra esposa, outra companheira. Essa outra companheira tinha 3 filhos na época. E passaram a viver junto. O pai dessa menina comprou uma casa para que pudesse abrigar as 4 crianças, ou seja, a sua filha e os outros 3 filhos dessa nova esposa. Aconteceu que, poucos anos depois, o pai dessa conhecida minha, que já era viúvo, veio a desencarnar, deixando essa criança, que deveria ter na época uns 8, 9 anos, sem pai e sem mãe, e morando com uma madrasta e 3 filhos dessa madrasta. A casa havia sido comprada pelo pai dessa criança, dessa menina. Mas ela era tratada pela madrasta e pelos seus 3 filhos de maneira abusiva. Ela tinha que fazer as tarefas da casa, limpar, lavar, bem, enfim. Ela, como direito legal, herdeira única e legítima, uma vez que o pai dela veio a falecer com pouco mais de 2 anos desse relacionamento, então os bens dele deveria ser direito da menina, não dessa outra mulher, porque só vivia com ele há 2 anos. Mas enfim, essa menina cresceu, sendo maltratada pela madrasta e pelos filhos da madrasta. Quando ela completou a sua adolescência, ela já não suportando tantas agressões mesmo em palavras, tantos maus tratos, ela conheceu uma pessoa, um rapaz, e se casou com essa pessoa. E daí se mudou e abandonou a casa, que era de direito seu, para essa mulher e seus 3 filhos. E começou a viver com esse novo esposo, quer dizer, novo não, seu esposo. Passado alguns anos, essa madrasta começou a ficar doente e passar por problemas difíceis de saúde. Os seus filhos já eram adultos e casados, já não residiam na mesma casa. Então essa conhecida, essa menina, que era uma menina, agora já era uma moça casada, sabendo
que a tal madrasta estava com uma doença incurável, um câncer muito avançado, e que seus próprios filhos não cuidavam dela, essa menina que perdeu sua casa, que foi maltratada por essa madrasta, saiu do seu lar para cuidar da madrasta, cuidando dela, dando banho, fazendo comida. E na época o médico tinha dito para essa conhecida que a madrasta dela não viveria nem 6 meses, porque a doença já estava bem avançada. Essa conhecida minha, então ficou tratando da madrasta. Porém, a madrasta dela viveu não por 6 meses, mas por praticamente 2 anos. Por quê? Viveu 2 anos ainda. Porque ela estava sendo muito bem tratada e cuidada pela enteada. Porque essa enteada tinha amor. Amor ao próximo, amor incondicional. É esse amor que eu falo. Isso é amor. Não o que é estritamente ligado ao sexo. Como eu falei antes. Existem casais que se unem pelo amor. São raros. Existem casais que se unem por uma parte, somente que ama, também é bem raro. Mas existem matrimônios, relações que se juntam simplesmente pela atração física. É uma atração forte, muito forte, evidente. Porque já vem predestinado a isso acontecer pela necessidade de ambos os espíritos que estão ali encarnados, de alguma reparação, de algum perdão. Então por isso essa atração fortíssima que se confunde com amor, mas que não é amor, é atração física. E assim eu vou ficando por aqui, espero ter esclarecido um pouco mais sobre essa parte do que é amor e do que é atração. Obrigado a todos, que possamos entender, conforme eu falei no vídeo anterior, que o sexo é uma necessidade fisiológica do corpo, não nossa. Nós espíritos não precisamos do sexo, mas por estarmos habitando um corpo bruto, material, de necessidades fisiológicas, de alimentação, de satisfação, o próprio fato de beber líquidos para manter o corpo vivo, são fatores fisiológicos que não estão registrados em nós espíritos, mas sim no corpo. Então que possamos dar mais valor a nós espíritos, porque isso é o que somos. O corpo não é o que somos, é o que estamos usando temporariamente para nos dar condições de evoluirmos, alguns prazeres, sim, para podermos querermos continuarmos aqui. São vários instrumentos utilizados por Deus para fazer com que a gente cresça. Mas o sexo mal utilizado é o que gera tantos problemas. E o sexo não é amor, é atração. Obrigado a todos e fiquem com Deus.